Crianças, por enquanto vocês ficam aqui do lado no hall do hotel ali, né? Mas em maio teremos uma suíte master. Chique zero, né? Quem já se hospedou nesse hotel? As crianças. Vão ter um quarto bem grande aí para elas aprenderem do Senhor. Vai ser um privilégio. Graças a Deus. Mas por enquanto, crianças de 1 a 11, se você está levando sua criança, aproveita, leva no banheiro. Nossos voluntários não farão isso. E você que está aqui, abre em Jonas. Estamos numa série em Jonas. Já vamos para a terceira mensagem, de 7 no total. E é um privilégio poder meditar nessa história que, como falamos lá no primeiro culto, por vezes é mal entendida. Passa a ser só uma história de um grande peixe, uma baleia. Às vezes a gente fala que engoliu um homem teimoso, mas não se resume a isso. Definitivamente não. Jonas tem muito mais a nos contar e principalmente a ensinar sobre quem Deus é. Por isso a gente pensou nessa imagem. Um livro que fala primariamente sobre quem Deus é e também expõe quem Jonas é e quem somos diante desse Deus tão grande. E hoje a gente vai para o capítulo 2. Semana passada a gente teve o privilégio de ouvir o Ramon expondo o capítulo 1, nos levando a refletir como está a nossa posição, qual é a nossa posição diante desse Deus tão grande, tão soberano, que controla vento, mar, peixe e tudo mais. Quem somos nós? Será que somos aqueles que estão de fato com Deus e obedientes ao seu chamado, direcionamento? Será que somos aqueles que sequer consideram Deus da nossa agenda? Ou aqueles que, infelizmente, compõem a maioria do cristianismo brasileiro? Eu falo brasileiro porque eu não posso falar do mundial, mas do brasileiro, de cristãos enganados, que dizem estar com Deus e na hora do chamado, na hora de dizer, filho, me obedeça, corre, foge. E percebem que eu falei cristãos, porque de fato Jonas, por ter fugido, não significa que ele não estava com Deus. Não significa. E é isso que o capítulo 2 vai nos mostrar. Jonas clamando a esse Deus que ele conhecia muito bem. Vamos tentar, ao longo do capítulo 2, conhecer esse Deus que Jonas conhecia e também nos encaixarmos nessa história, nessa oração, nesse capítulo diferente da narrativa, para entendermos quem somos diante desse Deus tão grande. Então, Jonas capítulo 2, verso 1, na semana passada Jonas terminou dentro da barriga do grande peixe. Depois de ser jogado ao mar, não sabemos se por humildade ou hipocrisia, mas ele pede para ser jogado ao mar, ele orienta inclusive aqueles marinheiros a jogá-lo ao mar, e lá ele está, afundando, um mar turbulento, e um grande peixe vem aos comandos do Senhor e o engole. Isso é fato real, tá? Não é mito, não é história contada. Por vezes a gente fica, mas será que dá para viver na barriga de um peixe 3 dias ou não? Pouco importa. O nosso Senhor Jesus disse que ele passou 3 dias na barriga do peixe. Logo, ele passou 3 dias na barriga do peixe. Fato real. Jesus considera como histórico e fato real. E lá ele está. Olha o verso 1 do capítulo 2. Verso 1 diz, dentro do peixe. Ele estava. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, e aí abre aspas, a oração de Jonas, lá dentro da barriga do peixe. Ele diz, no meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Lançaste-me na profundeza, no coração dos mares. As correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as ondas e vagalhões passavam sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas me cercaram até a garganta. O abismo me envolveu, as algas marinhas se enrolavam na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre.
Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, ou pertence ao Senhor. Então, depois dessa oração, verso 10, então, o Senhor, o mesmo Senhor que deu comando para que o peixe engolisse, o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Um texto incrível de uma oração do profeta. E a gente vai seguir observando esse texto, pedacinho a pedacinho, com esse objetivo de entendermos como a Bíblia revela quem Deus é e como expõe quem somos. E observando isso, quem Deus é e quem nós somos, eu quero destacar algumas verdades dessa oração. Então deixa a Bíblia aberta, se você tiver, a gente vai costurar alguns versos aqui, reler alguns, construir um entendimento sobre Deus, sobre Jonas. E olha como ele descreve, falando do Jonas, a situação que ele se encontra. Olha no verso 5 e 6 novamente, vamos ver novamente. Perceba o peso das palavras que Jonas usa. Jonas 2,5 ele diz: as águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Olha no verso 3. Depois de dizer que foi o próprio Deus que o lançou lá, no coração dos mares, ele diz, lançaste-me nas profundezas do coração dos mares, verso 3, ele diz, as correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagalhões passavam sobre mim. Ele está afundando no mar turbulento, as ondas estão passando lá em cima, alga na cabeça. Percebam, Deus colocou Jonas lá, na barriga de um peixe, um lugar frio, úmido, se não submerso, quase que totalmente submerso, escuro, numa situação de desespero. Onde Jonas está? Ele mesmo diz que a vida lhe desfalecia, uma situação extremamente difícil, desesperadora, depressiva até. Por mais que, observando a narrativa, a gente conheça a história, o capítulo 1, por mais que a gente observe isso, saibamos que Jonas não está ali por acaso. Ele não foi parar ali por acaso. Eita, tropeçou, caiu no mar e o peixe engoliu. Não é isso. Jonas fugiu de Deus. Ele tentou fugir do soberano, do grande Deus. Tentou se afastar da fonte da vida. Tentou desesperadamente. Pagou passagem, inclusive, para tentar fugir de Deus. Mas agora ele está, independente do porquê, ele está num lugar mais profundo de desespero humano. Um lugar de mais profundo desespero humano. Independentemente da forma em que Jonas foi parar ali, ou por que Jonas foi parar ali, temos que concordar que ele está numa condição extremamente desesperadora, depressiva. Eu, particularmente, nunca passei por um momento de depressão profunda, abismos tão escuros assim, em que a vida parece desfalecer, como Jonas disse. Mas conversando com algumas pessoas ao longo da caminhada pastoral, eu percebo que quem já passou por isso, ou está passando nesse momento, por dias assim tão tenebrosos, descreve a vida de forma muito semelhante a Jonas. Um abismo, um vácuo, quase que dizendo, socorro, eu estou na barriga de um peixe, tem saída. Mas o que me conforta ao pensar na situação de Jonas, e na situação de milhares, talvez milhões de pessoas, milhões de homens e mulheres espalhados por aí que estão em situações tão desesperadoras como Jonas estava, o que me conforta ao ouvir relatos nessa situação tão sombria, tão tenebrosa, é que não é tarde para orar. Não é tarde para orar. Quando eu ouço alguém no mais profundo desespero falar, eu fico feliz. Porque se há um reconhecimento, se há ali a fala ainda, a força para falar, ainda há o fôlego de vida. Isso significa que ainda dá tempo de orar.
Jonas estava dentro de um peixe e orou ao Senhor. E assim começa o capítulo 2. Dentro de um peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Se ainda há como respirar, se ainda há o fôlego de vida para pensar, raciocinar, expressar, mesmo que as águas estejam subindo, mesmo que já estejam as algas no pescoço, como ele fala, mesmo que essa situação desesperadora já esteja batendo a porta, ainda há tempo para orar, para clamar. Clamar ao Deus sustentador, ao Deus de misericórdia, clamar ao único que pode socorrer, pedir socorro para quem de fato pode socorrer. E Jonas faz isso de forma lindíssima. E, novamente, independente da forma, o que trouxe aquele momento, o que o trouxe àquele momento, independentemente disso, independentemente dos laços do pecado, da imprudência passada, inclusive, de tentar fugir do Senhor, independentemente do distanciamento de Deus, ainda havia para Jonas e ainda há a possibilidade de clamar. E Jonas faz isso no verso 2. Olha comigo, verso 2. É o início da oração dele e ele começa de forma poética, linda inclusive. Ele diz: no meu desespero, e é assim que Jonas estava, desesperado, no meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do Sheol, gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Como eu disse, esse verso ele é poeticamente lindo, embora seja de extremo desespero, ele é poeticamente lindo. No desespero, ele clamou. No ventre da morte, o Sheol é isso, no Antigo Testamento, é aquele lugar onde se vão os mortos, não tem em volta. Ele está dizendo, daquele lugar onde se aparenta não ter volta, eu gritei por socorro, e Deus ouviu. Jonas está dizendo, Deus ouviu o clamor. Parece que Jonas está citando Davi, do Salmo 18, que a gente leu da abertura, quase com as mesmas palavras. Abre comigo. Vai ser o único texto que a gente vai ler fora de Jonas, Salmo 18, versos 1 a 6. Depois a gente vai ler mais um verso, mas perceba a intensidade que o salmista, provavelmente Davi, fala sobre esse desespero. É um outro tipo de desespero. Jonas está ali no ventre do peixe por ter fugido do Senhor. Davi está desesperado porque tem um monte de inimigos batendo a porta, perseguindo. Mas o objeto do clamor, o destino do clamor é o mesmo. O salmista diz, Salmo 18, verso 1: eu te amo, ó Senhor, minha força. De novo, eu te amo, ó Senhor, a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o escudo e o poder da minha salvação, a minha torre segura. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes de destruição me aterrorizaram. As cordas do Sheol me cercaram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Gritei por socorro, meu Deus. Que é a parte mais linda do seu santo templo. Ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Salta para o verso 16. Olha como parece com a história de Jonas. Ou Jonas parece com a história de Davi. Mas ele diz, verso 16, Salmo 18: das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Esse é o nosso Deus, que ouve o clamor, que estende a mão e puxa das águas profundas. O seu santo templo, do mais alto céu, ele ouve a voz do desesperado, do clamor, e ele se inclina para resgatar. Esse é o nosso Deus. Ele nos puxa das águas mais profundas. Esse é o nosso Deus. Ele pode te tirar do mais profundo desespero. Confie nisso. Esse é o nosso Deus. Ele pode ouvir a sua voz, e Ele está atento a ouvir a sua voz, disposto a te puxar de onde estiver. Nosso Deus é Deus resgatador, salvador. Independentemente da situação que você se encontra, independentemente
do motivo que te levou a esse ponto. Se ainda consegue respirar, ore ao Senhor. Ore, clame por socorro. O Deus Altíssimo te ouve. Ele te ouve, te vê. E te vê exatamente onde você está. Ele te ouve, Ele te vê. Não perca as esperanças. Continue clamando. E talvez você possa dizer, confiado no Senhor, o que Jonas disse no verso 6 do capítulo 2, ele estava voltando lá para Jonas. No final do verso 6, Jonas capítulo 2, 6, depois de dizer que afundou os fundamentos do monte, que estava lá, um lugar em que as trancas o prendiam para sempre, ele diz, mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova. Ó Senhor, meu Deus, creia que você pode dizer isso, independente do abismo que estiver, independentemente da distância que está do Senhor, independente se você está fugindo, como quem está naquele grupo que se engana e quando Deus chama, quer fugir, independentemente disso, clame ao Senhor. Ele é Deus poderoso para trazer a vida de volta. E você pode pensar, mas eu nem estou passando por nada parecido, essa pregação nem é para mim, essa mensagem certamente não é para mim hoje. Não estou no mar, não estou em desespero, está tudo bem, minha vida está uma calmaria, inclusive, está tudo legal. E aqui entra a importância da teologia, do conhecimento de Deus, a importância de saber quem Deus é, a importância de acumular o conhecimento de Deus, não como um acumulador, mas acumular para usar no momento certo. Os momentos tranquilos é o momento da gente se agarrar e conhecer mais a Deus, para que nos dias maus nós possamos nos lembrar dele e aplicarmos essa convicção que Jonas teve. E eu posso te garantir, não sou profeta, não estou profetizando na sua vida, definitivamente não, mas eu posso te garantir que dias maus virão. Dias ruins, tenebrosos virão. Luto, perdas, desesperos, isso é natural da vida humana. Virão. Isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo. Nós passaremos por aflições. Jesus disse isso. Quem tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Dias maus virão. Mas agora, é agora, se você está na bonança, está em mar tranquilo, nos dias de mar tranquilo, é agora que você deve conhecer mais a Deus, acumular conhecimento de Deus, para que você se lembre do Senhor nos dias maus. Você só se lembra daquilo ou de quem você conheceu. É possível lembrar de algo que você nunca viu, a não ser que seja um déjà vu, que, enfim, nem dá para acreditar nessa. Você só lembra de quem você conhece. É agora que é a hora de conhecer o Senhor. Olha o verso 7. Lemos o 6, olha o 7. Jonas 2, 7. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor. É isso que Jonas está dizendo. Eu me lembrei do Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Talvez seja chovendo molhado falar sobre orar em momentos de desespero, porque isso é o padrão da vida humana, né? A gente ora quando o laço aperta, quando o calo dói. Normalmente nesses momentos que a gente clama, que pessoas oram, até o mais cético, falamos sobre isso no final da mensagem da semana passada, todo joelho se dobrará. No momento de desespero, em que Deus e a ira de Deus se derramar sobre o mundo, todo joelho se dobrará. Até o mais cético, no momento de desespero, solta um ai meu Deus do céu. Isso é normal do ser humano. Mas lembrar de Deus de maneira aleatória, no momento de desespero, pode ser extremamente perigoso. Lembrar de Deus de forma aleatória no momento de desespero, sem fundamento algum, não te fortalecerá. E aqui eu estou sendo um pouco ousado, inclusive, nas minhas afirmações, mas o próprio Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, esse Deus que cantamos, esse Deus que estamos lendo, ele pode ser um ídolo para você, caso você não conheça bem. Você fazer um ídolo, um Deus, baseado nos mesmos atributos, nomes de Deus que a gente conhece nas Escrituras, mas você criou um Deus para você. Jonas fala disso na oração, no verso 8 agora. Olha o 8. Ele diz, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, abandonam o amor leal de Deus por ele. Essa
Essas palavras não estão soltas no meio de uma oração, não é aleatório que colocou aqui. Ele está falando de pessoas que não se agarram ao amor leal de Deus enquanto na bonança e acionam ídolos inúteis na hora do desespero. Essas palavras estão aqui por um motivo. Aqueles que abandonam o amor leal de Deus são aqueles que se agarram a ídolos. Talvez a sua versão não esteja amor leal, esteja misericórdia ou Deus misericordioso, né? Mas na NVI, revisada em 2023, aparece, né, amor leal. Eu gosto dessa versão porque Jonas não está falando de qualquer amor aqui. É um amor muito especial. Uma palavrinha, eu não costumo falar das palavrinhas em hebraico, mas essa talvez seja a mais importante do Antigo Testamento todo. É uma palavrinha que alguns já devem conhecer, é a tal do Hesed. É um amor especial de Deus. Não é qualquer amor. Por isso a NVI coloca esse amor leal. Talvez, como eu disse, uma das palavras mais importantes. É um amor de aliança. É um amor que Deus expressa pelos que estão sob os seus cuidados. Essa palavrinha aponta para um amor incondicional de Deus pelo seu povo. Um amor sustentador. Amor leal é uma boa tradução, mas eu gosto mais do hebraico moderno que diz graça. Talvez seja uma possível tradução aqui. O que Jonas está dizendo para você e para mim, que acha que não está passando por dificuldade, portanto não precisa aprender sobre Deus agora, só acumular muito conhecimento sobre Deus, que está tranquilo. Ele está dizendo, quem não conhece o amor leal de Deus, o amor pactual de Deus, quem não conhece esse amor que Ele exerce sobre os seus, que não conhece a graça de Deus, verdadeira e abundante graça de Deus, quem não se apega a isso, lá nos momentos difíceis, vai acreditar em ídolos inúteis. Eu extrapolo isso, como eu disse, de forma até ousada. Ouso dizer que quem não conhece a graça de Deus verdadeiramente, quem não reconhece quem é e quem Deus é, quem não entende essa relação, quem não está afirmado numa aliança com Deus, verdadeira, genuína, nos momentos de desespero, pensam estar apelando para Deus, mas não estão. Estão apelando para o ídolo. Deus criado. Pode até ter o nome de Javé do Antigo Testamento, Jesus do Novo, mas não é o verdadeiro Deus. Um exemplo disso, até usei na EBD do domingo passado com os homens lá na igreja, é aquele familiar conhecido que a gente tem, que não crê em Deus. Na verdade até crê, diz que crê, mas não está firme, acha bonita a religião, o cristianismo, acha legal a gente ir para a igreja, tudo mais. Para ele não. Para mim, você deve ter um parente assim, eu tenho alguns, não conheci e tudo mais. Deus é independente de placa de igreja, eu tenho meu Deus, eu tenho fé, eu caminho com Deus, conheço várias pessoas assim, mas no momento de aflição, no momento de desespero, na hora que o calo dói, que aperta mesmo, chega aquela mensagem no grupo da família: irmão, ora por mim, ora pelo seu tio, que as coisas estão feias, o médico falou que só um milagre na vida dele, ora por ele, intercede por ele. E lógico, a gente vai orar, a gente vai interceder, a gente vai clamar ao nosso Deus, que temos relacionamento com Ele. Mas a que Deus essas pessoas se agarram? Ao meu Deus? Mas sequer tem relacionamento com Ele ao longo da vida, mas quando o tio está precisando lá, que só um milagre é para salvar, aí pede a oração. Ídolos inúteis. No momento de desespero são consultados, ativados, acordados: Deus, sai da gaveta e vem me ajudar aqui, porque eu preciso da sua intervenção agora. Jonas está dizendo que quem abandona o amor leal de Deus, quem não está em comunhão com Deus, em pacto, em aliança com Deus, na hora do desespero aciona um ídolo inútil. Quem não quer ter uma aliança contínua com o Senhor, se engana. É aquele grupo 2 da pregação passada. Deus quer te mostrar essa graça, esse amor leal, que será visto lá nos dias difíceis, sim, mas Ele quer te mostrar já agora, num relacionamento de comunhão com Ele, para que você se lembre lá no dia difícil. Não acione um ídolo inútil, tirado da gaveta só para te servir na hora que te bem convém e volta para lá na hora que você está satisfeito. Ele é um Deus real, vivo, que se relaciona, que ouve, que atende, que estica a mão para aqueles que querem um relacionamento. Um Deus que está presente nos dias bons e um Deus que está presente nos dias maus. Um Deus que te ama. Se relacione com Ele agora, já.
Nesse momento de bonança, se você não é daquelas pessoas que estão em profundo desespero agora, está em bonança, está tudo bem, se relacione com Ele, beba do trono da graça, viva abundantemente em Cristo Jesus, viva essa graça que Ele te dá todos os dias, e nos dias difíceis, se lembre disso. Eu não sei se lembrou. Se lembre disso, e aí se agarre nele como Jonas fez. Comprometa-se com Deus. Esse é o terceiro ponto. Observando o que Jonas fez, o que normalmente o mundo não faz, ele termina assumindo um compromisso com o Senhor. Então, novamente, no exemplo lá familiar, ora pelo seu tio, o tio está doente, ora, por favor, intercede por ele, e a gente entra em oração, a família, os cristãos daquele grupo realmente intercedem, e aí o tio é curado. Glória a Deus por isso. Mas o que acontece na sequência? Normalmente, nada. Em alguns casos sim, e glória a Deus por isso. Alguns casos assim de desespero familiar servem para atrair pessoas, para que pessoas se reconciliem com Cristo, para que voltem a caminhar com Ele, para ter essa comunhão e a mudança. Mas não são todas as vezes que isso acontece. Normalmente não é assim. Quando o tio lá é curado, nenhuma mensagem de agradecimento aparece no grupo. Normalmente é assim. Normalmente somos nós que estamos orando, intercedendo, devemos estar. E aí, tia? Como é que o tio está? Ah, meu filho, está bem já. Está novinho, pronto para outra. Ídolos inúteis, aciona Deus quando quer, entrega quando quer. Não pode ser assim. Não seja esse tipo de pessoa que olha para Deus como um mordomo espiritual, que aciona quando precisa, esquece quando convém. Não seja assim. Não trate Deus como uma prostituta. Pode ser pesado isso, mas é essa a ilustração que está no texto bíblico, em vários lugares. Você aciona quando quer, tem um relacionamento quando quer, e devolve quando não te interessa mais. Deus quer um relacionamento de aliança, uma união. Jonas ora na profundeza do sofrimento, lá no fim do sofrimento, ele ora pedindo socorro e Deus ouve. Então ele se compromete com Deus. Olha os versos 9 e 10 na oração. Versos 9 e 10. Ele diz, depois de dizer sobre os ídolos inúteis, ele diz: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E aí, só então é que Deus dá ordens ao peixe, no verso 10, e esse peixe vomita Jonas em terra firme. Antes mesmo de receber a bênção, de sair do peixe, Jonas se compromete com o Senhor. Ele entende estar em aliança com Deus, ele clama a esse Senhor que ouve e assume o compromisso de mudar. Fazer diferente. O capítulo 3 vai mostrar isso. Ele vai, de fato, fazer diferente. Meio relutando ainda, mas ele obedece. Ele obedece ao Senhor. Ele se compromete a oferecer sacrifício, e no capítulo 3 ele vai ali. Meio contra gosto, a gente vai ver, mas ele vai, ele obedece. Por quê? Porque ele entende que a salvação vem do Senhor. O socorro, o alento ao desesperado vem do Senhor. A única coisa que Jonas poderia fazer, diante de tamanha graça, de tamanho cuidado do Senhor, de tamanha proximidade de um Deus eterno que vem ouvir o desespero, a única coisa que Jonas poderia fazer era se submeter a esse grande Deus. Que mesmo grande, gigante, maior do que o nosso entendimento, ele se inclina para ouvir o humano pecador. Ouve de perto, cuida, salva. O movimento de quem entende isso, de que Deus está próximo e de que é Deus que salva, o movimento de quem entende essa graça tão bendita, que entende os méritos de Cristo na cruz, o que Ele fez por nós, o movimento de quem entende que é Deus que salva, não pode ser outro senão obediência. O movimento de quem entende a graça não pode ser outro senão uma vida de devoção, uma vida de gratidão, uma vida totalmente submetida a Deus. Mesmo que não se compreenda os planos de Deus, e Jonas não vai compreender ainda, mesmo que não faça o menor sentido isso tudo que está acontecendo, mesmo diante do luto, da dificuldade, do sofrimento, da dor, mesmo que você não consiga compreender o que está acontecendo,
mesmo que nada faça sentido, o único movimento aceitável diante do Deus da salvação é a obediência, a devoção, uma vida submetida a Ele. Para encerrar, o que a gente observou nessa oração? Nessa profunda oração, literalmente profunda oração de Jonas. Primeiro, nunca é tarde para orar. Se há o respirar, se há ainda capacidade de falar, não é tarde para orar. Mesmo que os dias estejam tenebrosos, mesmo que você não veja saída, como Jonas disse, estou no Sheol, onde as trancas me prendem para sempre. Mesmo que você esteja enredado por algas no pescoço, com ondas batendo na sua cabeça, ou está lá na barriga de um peixe, ore ao Senhor, clame, se agarre no Senhor. Ele é um Deus ativo, presente, vivo, eficaz, atento ao clamor do aflito. Confie nisso. Confie que Deus pode mudar qualquer condição, qualquer situação, seja ela orgânica ou não orgânica. Ele muda, Ele é capaz de mudar. Mesmo que você veja como impossível, Ele é o Deus do impossível. Segundo ponto, ore, mas faça isso ao Deus certo, ao Deus correto, ao único Deus verdadeiro. Ore para o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Ore para aquele Deus que você já se relaciona. Ore para Jesus Cristo, seu Salvador, seu suficiente Salvador naquela cruz. Mesmo que você não tenha tanta proximidade dele, ore sabendo quem Ele é, sabendo que Ele é um Deus de aliança que quer se relacionar e cuidar de você o tempo todo, não só no momento difícil, no momento bom também, o tempo todo. Mesmo que você não esteja passando por um momento de dificuldade, desespero, agora aproveite para orar, para ter um relacionamento genuíno com o Senhor, para conhecer mais Jesus, saber quem Ele é, para estar preparado, alicerçada, firme na graça de Deus, no amor leal dEle, para que você conheça verdadeiramente. Então, quando os dias difíceis vierem, você possa ter certeza que Deus é contigo, ter certeza de que Ele é sempre contigo. Não se agarre a ídolos inúteis. Não use Deus. De Deus não se zomba. Não tente buscá-lo só no momento de desespero. Nunca é tarde para orar. Se ainda há respirar, ore ao Senhor, mas ore ao Deus do universo. E terceiro, assuma um compromisso com esse Deus. Ele não precisa de você. Ele definitivamente não precisa de você. É você que precisa dele. É você que precisa, e não só nos momentos difíceis. E o que Ele espera de alguém que precisa dele é obediência, compromisso, devoção. Jonas deixa claro isso. O Senhor, o nosso Deus, Ele só quer de Jonas obediência. Só isso. Deus poderia fazer tudo em Nínive sozinho. Se você não conhece a história, Deus está querendo salvar a cidade de Nínive. Ele poderia fazer isso sozinho. O próprio Jonas diz que a salvação vem do Senhor, pertence a Ele. Deus poderia fazer sozinho, inclusive faria muito melhor do que Jonas. Mas Ele prefere considerar um servo obediente, mesmo que ainda vacilante. Planos do Senhor, que somos nós para questionar. Deus prefere fazer isso. Ele quer pessoas que obedeçam, que se comprometam com Ele. Assumam um compromisso genuíno com o Senhor, de caminhar com Ele, de andar todos os dias com Ele, não só nos dias de desespero, nos dias bons e nos dias ruins. Reconheça que a salvação, o socorro, o resgate só vem dEle, só dEle. Não tente viver uma vida à parte de Deus, separado de Deus. Não tente viver uma vida longe de Deus, consultando a Ele somente quando for conveniente. Esse não é o nosso Deus. Ele quer um relacionamento com você. Relacione-se com o Deus vivo, o Deus do universo. Viva com Ele e viva para Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor dos mais altos céus ouve o clamor do aflito, ouviu lá no Egito o clamor do seu povo, se inclinou para ouvir e resgatou a multidão de pessoas da escravidão. Desde então, Senhor, tem escutado os seus filhos
Obrigado porque dos mais altos céus o Senhor veio a esse mundo viver vida de dores, viver vida que não merecia, e veio para salvar. Ouvindo o clamor do desesperado que jamais conseguiria se salvar por conta própria, esse sou eu, esses são os meus irmãos aqui reunidos, ou aqueles que nem te conhecem. Não conseguiríamos, mesmo que não tivéssemos clamado, o Senhor sabe o nosso desespero longe do Senhor, e veio ao nosso encontro. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a salvação pertence ao Senhor. Obrigado porque o Senhor ouve o clamor do desesperado e estende a mão para nos puxar do mais profundo do abismo. Obrigado por nos tirar de um lugar que nós não conseguiríamos sair por conta própria. E obrigado por nos dar a esperança de que mesmo que estejamos passando por dias tenebrosos, dias difíceis, dias de questionamento, dias que vemos a vida esvair dos nossos dedos, nossas mãos. Obrigado por nos dar a esperança de saber que o Senhor está conosco, que ouve atentamente o nosso clamor. Jesus, se há alguém em profundo desespero nessa noite, mesmo que externamente bem, aparentemente bem, por dentro está sofrendo, Deus vem com a sua graça transformadora, quebrando o coração, transformando tudo aquilo que não vemos. Só o Senhor pode fazer isso. Confiamos que o Senhor é capaz de fazer. Ouve o clamor do aflito. Se há alguém que não te conhece, que não bebe do trono da graça, não tem acesso a essa esperança tão bendita, Deus vem com a sua graça, quebrando corações, transformando convicções, trazendo pessoas a um compromisso genuíno de aliança com o Senhor. Se há alguém que vive enganado, achando que está com o Senhor, mas não experimenta da presença do Senhor nos dias comuns, só aciona o Senhor nos momentos de desespero, de aflição, Deus também constrange, transforma, para que tenhamos todos nós unidos, a presença do Senhor constante em nós, conosco como igreja, para que nos dias bons ou nos dias maus estejamos caminhando com o Senhor, bebendo dessa fonte, desse amor leal tão bendito do Senhor. E nos prepara para os dias maus que podem vir. Nos prepara para que lá nos lembremos do Senhor, nos lembremos de quem o Senhor é e tenhamos a plena convicção e certeza de que o Senhor é por nós, o Senhor batalha por nós. Te louvamos, porque tudo isso que oramos e falamos só é possível pelo sangue precioso de Jesus naquela cruz derramada. Jamais conseguiríamos sequer falar com o Senhor se não fosse por Ele. Te louvamos, Senhor Jesus. Muito obrigado por esse sacrifício bendito. Te louvamos, Santo Espírito, que nos capacita a viver uma vida de obediência. Te louvamos, te agradecemos. Em nome do precioso Filho. Amém. Deus te abençoe. Se você quer saber mais, eu falo isso no final do culto, porque tem gente nova sempre, né? Se você quiser saber mais sobre o que fazemos aqui, por que fazemos, o que é essa igreja, quem somos nós aqui, quem sou eu pregando, vem conversar com a gente, vai ser um privilégio te conhecer mais e caminhar junto com você. Deus te abençoe.